Você já deve ter participado de algum culto onde foi feito um apelo, no final do culto as pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e logo em seguida elas foram conduzidas para serem batizadas, ali numa piscininha dessas de 1000 litros. E o argumento que se usa para batizar uma pessoa logo após o culto é textos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde fala de Filipe e o eunuco, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do episódio de Cornélio. Normalmente uma pessoa que aceita Jesus, ela não entende o que está acontecendo, de repente ali no momento de emoção, da pregação, talvez por ação emocional, talvez até por ação do Espírito Santo, aí seria muito bom. Enfim, ela recebe a Cristo e logo após ela se batiza. E essa questão de se batizar logo após não é muito boa, porque a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo. Elas não sabem o porquê do batismo, não entendem a razão de serem batizadas. O texto bíblico nos ensina claramente que o batismo é um símbolo de morte para a velha vida e o nascimento para uma nova vida. É uma prova de que a pessoa ela realmente não quer mais viver a sua vida, vamos dizer assim, no mundo, né? Ou seja, no sentido de viver no pecado, nesse sentido que eu quero dizer. Mas ela quer viver em novidade de vida, quer viver realmente tendo paz, alegria, esperança, viver baseado nas promessas de Deus concernente à vida futura. Então é isso que ela está querendo, ela está entendendo o que está fazendo. Então ela realmente faz um ato externo de um batismo, mostrando para a sociedade que ela quer realmente morrer para a sua velha vida e quer nascer por uma nova vida em Cristo Jesus. Então ela está entendendo. Agora, quem se batiza logo após o culto não entende esses princípios básicos do batismo. E os textos, como eu disse, que são utilizados são de Filipe e de eunuco. Eu quero comentar rapidamente aqui. Antes de eu ler o texto, olha só, eu quero deixar bem claro que nem todas as pessoas que batizam após o culto, elas vão se afastar, mas a grande maioria se afasta, a grande maioria não permanece. Eu conheço várias pessoas assim. E não quer dizer que aquelas pessoas que após ter recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela passa por um período de uma instrução, ela também nem todas permanecem, mas a grande maioria permanece. Então esse é o grande ponto. Então, eu quero que você entenda, não é correto, não é coerente batizar uma pessoa após o culto, mas não quer dizer que ela vá se afastar, mas a grande maioria sim, é por isso que eu quero comentar isso. Olha só, o texto de Filipe, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, diz que Filipe, ele encontrou um alto oficial, né, como diz aqui o texto bíblico, da rainha de Candância, né, que é no caso rainha dos Etíopes, está no versículo 27 do capítulo 8. E diz o texto que ele estava indo adorar em Jerusalém. Então esse eunuco já era convertido, esse eunuco já cria em Deus, esse eunuco já era temente a Deus, porém ele não tinha compreensão acerca da pessoa de Jesus. E aí ele está lendo o livro do profeta Isaías, e ele faz uma pergunta: de quem que está falando esse texto, né? Peço que me expliques, né? Ele fala de si mesmo ou de alguma outra pessoa. E Filipe começa a explicar para o eunuco acerca de Jesus Cristo. E aí no versículo 36 ele diz assim: chegando a um certo lugar havia água, e disse o eunuco: eis aí a água, que me impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito crer de todo o seu coração. E respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele foi explicado para ele foi orientado e ele creu de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele entendeu o propósito da salvação. Então, ele não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa que não temia Deus, não era uma pessoa que, sei lá, no momento de emoção, num culto, recebeu Jesus, aceitou Jesus lá que alguém foi feito um apelo, mexeu com o seu emocional enfim, e já foi batizado. Não, ele sabia o que estava fazendo. No caso de Cornélio, nós vamos ver no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 4 diz assim: Cornélio, ele teve uma visão, né? Diz assim: este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? Então o anjo apareceu para Cornélio, e o anjo falou assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então Cornélio também era convertido ao judaísmo, era prosélito, ele era temente a Deus, fazia boas obras, e isso também agradou ao Senhor. Porém, ele também não conhecia Jesus. Então depois ocorreu um processo onde Pedro foi até a casa de Cornélio,
e ali ouvindo a pregação, eles foram todos cheios do Espírito Santo. E após isso, Pedro diz assim, o que impede eles serem batizados? Se também eles foram recebidos, né? Ou seja, eles foram também batizados no Espírito Santo. E aí toda a casa de Cornélio passou pelo batismo. Então eu quero deixar bem claro, tanto o eunuco como Cornélio já eram tementes a Deus. Eram pessoas que oravam, eram pessoas que jejuavam, eram pessoas que faziam boas obras, ali no caso de Cornélio, esmolas, enfim. Mas o eunuco adorava, né? Como diz, foi lá para adorar a Deus, oferecer o seu culto a Deus, mas não conheciam a Jesus Cristo. Olha que diferença entre uma pessoa que chega num culto sem entender nada e de repente aceita Jesus no final do culto. A diferença é muito grande. Então eu quero dizer uma coisa, seria coerente que uma pessoa, ela após receber a Cristo, levasse um tempo, 2, 3 meses no mínimo, dela estar ali recebendo uma instrução, uma orientação, ela entender o que está acontecendo, o que é a nova fé, o que é a nova vida em Cristo Jesus, para depois ela passar para o batismo, para fazer isso com consciência. Esse seria o procedimento correto. Não batizar uma pessoa logo após ali ela receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, tá bom? Porque infelizmente a grande maioria não permanece, ok? Eu quero dizer para você que nós fazemos parte de um grupo aí de WhatsApp chamado Evangelho Calvariano. É um projeto novo. E se você quiser fazer parte deste grupo, quiser fazer, logo aí na descrição, tem o nome dos administradores desse grupo. E eles vão estar conversando com você e te incluindo posteriormente. Também, abaixo aí tem uma relação de canais parceiros, né? Cada um numa linha diferente. Uns de estudo, outros apenas de notícias. Outros na linha de teatro e outros na linha de apologética, né? Outros de denúncias contra as loucuras que são feitas infelizmente hoje dentro do meio dito evangélico. Então que você possa também estar acompanhando aí, eu creio que vai ser muito bom, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.